gente. Aí conversando, você pediu e a gente está aqui falando sobre a zika, mas também sobre dengue e chikungunya, todos oriundos do mesmo vetor, né? Que é o mesmo mosquito que provoca essa doença, e que a gente, nosso papel, me parece que o fundamental é cuidar do mosquito, evitar que esse mosquito se prolifere. A gente volta aí, né, a dengue de uma maneira mais forte. Esse ano parece que a campanha foi menor, achando que o pessoal estava mais conscientizado, mas parece que todo mundo relaxou um pouco mais e está voltando. Vocês acham que a gente está perdendo a batalha para o mosquito? Eu acho que é um pouco igual escova-dente. Você escova dente todo dia, você muito provavelmente não vai ter cárie, né? Uhum. Eu acho que a questão com o mosquito é exatamente essa, né? Uhum. Na verdade, você nem precisa fazer todo dia, mas se você fizer uma vez por semana, olhar os criadouros na sua casa, no seu entorno, você está contribuindo muito para evitar. Uhum. Né? Por que uma semana? Porque 7 a 10 dias é o tempo que o mosquito demora para ir de ovo até adulto, né? Uhum. Então, assim, é muito mais eficaz você evitar que adultos do mosquito se formem do que você, por exemplo, usar raquete ou mesmo passar o fumacê, né? A raquete a gente vai usar para matar o mosquitinho que já está ali, né? O fumacê também. O fumacê também é só contra o mosquito adulto. Só, né? Contra o mosquito, ele nem mata os ovos. Não, o fumacê, ele só mata o mosquito adulto enquanto aquelas gotas estão no ar, né? E se o mosquito atravessar aquela gota. E se o mosquito for suscetível àquele inseticida, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que entender que o inseticida, que é o que a gente chama do controle químico, é um controle complementar, né? Porque ele só vai eliminar, se ele for eficiente, ele só vai eliminar uma parte dos mosquitos que são aqueles suscetíveis, né? Se você faz o que a gente chama do controle mecânico, a gente elimina toda a população. Né? E o controle mecânico é dar uma olhadinha? Nos criadouros. Nos criadouros. É muito mais simples você eliminar uma larva que está confinada num espaço do que você sair correndo atrás de um mosquito adulto, né? Isso implica em limpar vasinho de planta, botar terra nos vasinhos de planta, olhar suas calhas, olhar o ralo, bandeja de ar-condicionado, aquela bandeja de geladeira, tem qualquer lugar, é olhar para o espaço com olhos de mosquito, qualquer lugar que vai... Não precisa de um grande volume de água, né? Não. E é muito importante isso que vocês estão fazendo agora, né, de estar chamando a atenção no inverno, porque é no inverno que a gente consegue ter mais tempo hábil, né, para identificar o que pode virar um criadouro no verão. Então, se você entra o verão com uma quantidade pequena de mosquitos, é muito provável que você não vai ter epidemias. Agora, se você entra o verão já com uma quantidade enorme de mosquitos voando, aí mesmo é muito provável que você tenha perdido a guerra, né? Naquela estação. Porque aí você vai, em vez de combater poucos, você vai ter que combater muitos, né? E aí você tem as chuvas, aí você tem proliferação de criadouros, e aí fica sempre mais difícil. É a diferença entre prevenir e cuidar quando a porta está arrombada. O mosquito é mais ativo no verão também, né? O mosquito é mais ativo no verão, o ciclo de vida dele todo depende da temperatura. Como você tem mais altas temperaturas, ele... Vamos lá, Zika, como é que a gente trata esse negócio, como é que trata essa doença? O pessoal estava perguntando aí se um can, aliás não é Zika ainda, é dengue, mas um can é um remédio que está aí, ele realmente previne contra a dengue? Olha, Celeste, eu não conheço um can, não. O que a gente tem que entender, como a Denise falou, contra esses 3 vírus não existe um remédio específico, tá? E não existe a vacina também. Então a prevenção é a melhor forma. O tratamento, tanto da zika, quanto chikungunya, quanto dengue, vai ser de acordo com os sintomas. Né? Se precisa, dengue no caso, emergencialmente, entrar com soro e tomar cuidado, né, com o tipo de medicamento que vai tomar, né, não tomar aspirina, tudo isso que a população já sabe muito isso, por causa que aumenta a chance de hemorragias, vão ser sintomáticos e prestar muita atenção nos sintomas. O grande problema da dengue são as hemorragias, né, e muitas vezes é difícil para a gente saber se eu estou tendo hemorragia.
ou como a mãe saber se a criança está com dengue grave, né? Então tem que tomar cuidado pelos sinais de alerta da dengue, que são a pessoa vai escovar dente, sai sangue na gengiva, manchas avermelhadas pelo corpo, dores abdominais fortes, se ela aperta e fica roxo, ou se ela levanta começa a sentir tonteira, pele pegajosa, tudo isso são sinais de alerta que a pessoa tem que correr para o médico quando está com dengue. Agora, no caso de chikungunya, é muito mais também, de acordo com os sintomas, são aquelas dores nas juntas que vão entrar com remédios que vão amenizar esse sofrimento. Chikungunya tem tido um pouco mais de gravidade em gestantes, tem que tomar cuidado também, principalmente se for uma gestante. Então vai entrar com dores, muitas vezes com corticoide. Então vai ser sintomático, e Zika da mesma forma. Sintomático, mas tem que ter uma avaliação clínica. Ou seja, existem muitas formas desses vírus que são assintomáticos, né? Passou desapercebido. A pessoa, tive um resfriadozinho, alguma coisa, me senti mal, uma febrezinha, e era dengue, ou era chikungunya, ou era Zika. Agora, então, os casos que chegam no posto de saúde é uma minoria dos casos, né, para esses vírus. Então, mas não existe remédio, né? É sintomatológico mesmo, de acordo com os sintomas, o médico vai prescrever. Quem já teve dengue, ou chikungunya, ou Zika, pode ter novamente? Ou teve uma vez, fica imunizado? Não, dengue você pode ter até 4 vezes. Eu já tive 2, né? Faltam 2 hoje. Ou você acha que teve 2, né? Ou eu acho, exatamente. Porque são 4 sorotipos de dengue, né? Então ele deixa, acho que o Davis pode falar isso melhor do que eu, mas assim, uma pessoa que tem dengue, um tipo de dengue, ele fica imune para sempre contra aquele tipo e fica por algum tempo imune contra os outros, mas passa o tempo, a imunidade baixa, ele pode ter. Agora, chikungunya e Zika, acho que é uma vez só, né, Davis? A gente só tem um sorotipo que a gente chama, então, já teve chikungunya, está protegido. Já teve Zika, está protegido. Já teve dengue uma vez, tem que esperar, pode ter outras vezes também, né? E eu volto a falar, para o paciente, muitas vezes é difícil saber se já teve dengue 1, 2, 3 ou 4. Né? Mas se ele teve dengue 1, ele ainda pode ter dengue 2, 3 ou 4, como a Denise está falando. Gente, olha só, tem um videozinho que ele está bastante didático, que a produção preparou, aí sobre a Zika. A gente vai passar ele, se tiver alguma correção, por favor, vocês nos ajudem a fazê-lo, tá? Vamos rodar o vídeo. O Zika vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Mas ao contrário da dengue, que causa febre alta e pode até matar, o Zika provoca febre baixa e não causa morte. Outros sintomas do Zika são iguais aos da dengue: dores musculares, nas articulações, nas costas e dores de cabeça, além de olhos vermelhos e feridas na pele. A doença tem um período de incubação de 4 dias e esses sintomas permanecem por 1 semana. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 18% das pessoas contaminadas com o vírus apresentam sintomas da doença. É isso aí? E você vê, né, que para esses vírus, quando a gente começa a detectar casos de Zika ou de chikungunya, vê o tamanho da população que já foi infectado, está circulando, porque a grande maioria não desenvolve sintomas. E ver pelos sintomas de Zika, esses sintomas são confundidos não só com chikungunya e dengue, mas, por exemplo, a gente tem Fortaleza, está com casos de sarampo, também, que dão sintomas semelhantes, olhos avermelhados, muitas vezes conjuntivite, como no sarampo. Então, para o sistema de saúde, é muito difícil, você não pode deixar passar sarampo falando que é Zika, porque sarampo espalha, né, e causa grandes epidemias. Então, você vê aí o grande problema para o sistema de saúde, tentar diferenciar essas viroses, não só dengue, chikungunya, e Zika, mas também sarampo e outras doenças, rubéola, exantemáticas, que vão dar essas manchas pela pele, vão dar febre e dores musculares, que são doenças perigosas, no caso de rubéola para gestantes, que causam epidemias, né? Então isso tem que tomar cuidado. Existe alguma possibilidade de uma epidemia dessas doenças aí para o próximo verão? Como
digo, eu acho que depende muito do que a gente faz, né? Principalmente do que a gente faz dentro de casa. E assim, com relação ao vídeo de Zika, né? Isso está falando do Zika especificamente, mas como a gente já comentou aqui, a gente não sabe ainda, principalmente aqui no país é uma doença que chegou há muito pouco tempo, né? E que está convivendo num ambiente aí que tanto o chikungunya quanto a dengue estão circulando, a interação desses vírus numa mesma epidemia, tomara que não aconteça, mas a gente não sabe ainda o que pode ser, né? Como que pode evoluir, né? E aí, de novo, não tem jeito, né? Voltou pra gente, né? Voltou pra população, voltou pro mosquito. É isso aí. Tá bom, eu vou já pro nosso último intervalo, tá bom? Volto já. E a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.